Então, boa tarde a todos. O meu nome é Filipa Maris, tenho 24 anos, sou portuguesa e nasci nesta linda e maravilhosa cidade que é o Porto. Estou aqui hoje porque gostava de partilhar a minha experiência convosco daquilo que o psicólogo Bruno Brito chama de blues pós-missão. O blues pós-missão foi um conceito inventado por este senhor maravilhoso que tive o privilégio de conhecer após a minha última missão na Beira, Moçambique, com a Médicos do Mundo. Não é um termo conhecido, não é famoso e mesmo se procurarem no Google não vão encontrar nada. Mas então, perguntam vocês, porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu vim falar-vos de um termo que ainda ninguém ouviu falar ou nem sequer é reconhecido no meio científico? Porque ele é real e porque precisamos de falar dele. O blues pós-missão faz parte da minha história de vida, assim como da história de vida de milhares de pessoas que partem numa missão humanitária, militar ou num projeto de voluntariado para países com uma realidade bastante diferente do nosso. Por norma, quem parte recebe formação para o fazer, mas não recebe formação para lidar com todas as emoções e memórias quando regressa. Assim, quando dizem que sou corajosa por partir para estes contextos, respondo que a minha coragem reside apenas no regresso. Nunca me assustou o destino, a ideia de pobreza, a insegurança ou as diferenças culturais, mas sim o regressar a casa após vários meses. Este sonho missionário de partir para a África começou desde muito nova. Um sonho alimentado pelas histórias que a minha mãe me contava sobre Moçambique e Angola, onde ela nasceu e viveu durante vários anos. O cheiro da terra vermelha, a temperatura da água do mar, a chuva quente. Em 2015 conheci um projeto chamado Grão e após 9 meses de formação parti para a minha primeira missão em Moçambique, mais concretamente Fonte Boa. Escutei várias vezes que partir em missão é uma experiência que nos muda, que nos ensina a valorizar o que temos, que nos torna mais gratos. Ouvi vezes sem conta que a verdadeira missão seria voltar a casa e encontrar o propósito de missão ser todos os dias. Escutei 1001 histórias, umas mais chocantes que outras, e parti. Parti com a certeza que estaria preparada para tudo o que fosse encontrar no caminho. E eu estava preparada para partir, mas eu nunca estive preparada para voltar. Regressei de missão em setembro de 2016 e com apenas 21 anos já tinha concretizado o meu grande sonho de vida. Não imaginava a luta interior que teria de enfrentar os meses que seguiriam. Iniciei o meu mestrado, comecei um novo trabalho e continuei a fazer parte do Projeto Grão. Não precisei de muitos dias para perceber que algo não estava bem. De um momento para o outro, as noites tornaram-se o meu maior pesadelo. Fechava os olhos e ouvia as crianças a correr e a gritar a zungo, que significa branca em Chichewa, e adormecia a cantar Ambuiese e Comô. As lágrimas escorriam-me pelo rosto. O cenário repetiu-se todas as noites durante vários meses. Perguntava-me, vezes sem conta, como é que eu tinha vivido algo tão maravilhoso e me sentia tão mal, tão triste e depressiva. Um sentimento de queda saudoso corria ao meu espírito. Durante o dia o cenário era diferente, mas não melhor. Antes de partir, aconselharam-me a escolher meia dúzia de histórias para contar às pessoas quando chegasse a Portugal, porque ninguém teria paciência e interesse para me ouvir falar de missão durante muito tempo. Foi um conselho sábio e verdadeiro. Quando cheguei, fui inundada de perguntas. Gostaste? Correu bem? Foi giro? Esta do giro então tirava-me do sério, confesso. Conta-me tudo. Bem me tinham avisado para fazer uma seleção das melhores histórias, pensava eu para os meus botões. A minha maior experiência de voluntariado durante 2 meses em Moçambique era de facto tema de conversa durante os primeiros 5 minutos. E apesar das pessoas não parecerem interessadas, o meu discurso insistia em permanecer ligado à missão. Tudo era pretexto para falar daqueles 2 meses ainda por digerir. Vou fazer torradas para o pequeno almoço. Em missão fazíamos torradas na frigideira, era bem bom. Tenho de lavar a roupa. Em missão lavávamos a roupa no tanque.
esta rede é mesmo lenta. Olha que em missão demorávamos 1 hora para enviar um e-mail e às vezes tínhamos de colocar o computador em cima da cabeça, como o Simba no Rei Leão, só para conseguir apanhar a internet. Imaginem algo. E não era só o meu discurso. De repente, todos os meus trabalhos da faculdade eram sobre Moçambique. Comecei também a deixar de me identificar com as pessoas que me rodeavam e tornei-me uma pessoa bastante envergonhada. Conhecer alguém novo ou integrar-me num grupo passou a ser um problema. Muitas vezes, durante um blues pós-missão, as pessoas que estão de fora queixam-se e chegam mesmo a distanciar-se de quem acaba de regressar. Outras vezes, o regressado é o responsável por este afastamento, porque também ele próprio começa a não se identificar com as pessoas que o rodeiam. Também há os casos em que o missionário voluntário tenta impor a sua experiência pessoal aos outros. Não por maldade, está claro, mas sim por não se identificar com mais nada, por ter uma necessidade extrema de estar permanentemente em missão. Regressar da palhota, onde as pessoas eram muito gratas pelo pouco que tinham, para um mundo em que a felicidade das pessoas se mede pelo telemóvel novo ou as sapatilhas de marca X faziam muita confusão. Com o tempo, acabei por me isolar cada vez mais e aquilo a que se podia chamar de blues pós-missão parecia estar a evoluir para algo mais sério. Passava dias a ver fotos e vídeos de missão e tentava comunicar com as pessoas que lá permaneciam. Vivia os meus dias a pensar na Cristina, uma menina com a qual queria uma ligação muito especial. Continuo a sentir um amor incondicional por ela, mas hoje consigo enxergar que durante 1 ano e meio esta menina foi um sinal que o meu coração ainda não tinha regressado a Portugal. Ainda hoje não consigo perceber se esta minha fase de blues pós-missão chegou a evoluir para uma situação de perturbação pós-traumático. Posso apenas afirmar que os sintomas são muito semelhantes: isolamento, dificuldades em dormir, dificuldades em conviver com outras pessoas. Nesta situação, os missionários não se conseguem desligar da missão porque são constantemente relembrados do que viveram, impedindo-os de terem e fazerem uma vida dita normal. Algumas pessoas conseguem sair deste estado por elas mesmas, outras precisam da ajuda de um profissional. Uma situação de perturbação pós-traumático pode durar no tempo. Os militares que partem para missões de guerra são um bom exemplo disto. Um ano depois da minha primeira missão, decidi fazer um Interrail sozinha pela Europa durante 1 mês. Obriguei-me a mim mesma a sair do buraco negro onde me encontrava. Estava cansada de sentir pena de mim própria, constantemente a ser consumida por pensamentos negativos. Saí da minha zona de conforto, conheci pessoas novas e aproveitei aquele tempo para digerir todas as emoções e sentimentos que tinha armazenado. Apesar do blues pós-missão ser algo normal que acontece nos primeiros tempos a uma pessoa que regressa de missão, nem todas as pessoas passam por esta fase. Conheci ao longo da minha vida pessoas que, ao regressar de uma missão, conseguem desligar automaticamente o vínculo à mesma. Regressam à rotina e encerram aquele capítulo. Não vivem este tempo do luto. Apesar de não ser um estado clínico, o blues pós-missão é um período que se pode comparar a um tempo de luto normal. Acredito que fiquem confusos com esta comparação, mas posso-vos garantir que a experiência é mesmo semelhante. Penso muitas vezes se, de facto, algumas pessoas conseguem desligar automaticamente missão ou simplesmente o fingem. Tenho refletido muito sobre o meu caso e chega a ser curioso como a minha dor passou despercebida aos olhos de quem me rodeia. Se eu estava num buraco negro tão fundo, como é que ninguém reparou? Assim como muitos fingem, também eu fui perita em esconder e bem o que estava a passar comigo. Sentia muita vergonha. Considerava que não tinha o direito de me sentir assim e pensava no número de pessoas que gostariam de ter recebido a oportunidade de viver aqueles 2 meses. Depois de regressar da minha segunda missão, em 2018, dei por mim a encarar a missão com outros olhos. Regressei a Fonte Boa, ao local da minha primeira missão, e trouxe-me uma paz grande, uma paz interior, e aumentou a minha certeza de partir para novas missões. Comecei a perceber que um dos grandes problemas que inicialmente senti face à reação das pessoas que me recebiam em Portugal
se devia à minha frustração de não conseguir transmitir o que tinha vivido em missão. Como é que as pessoas que nunca viveram uma experiência destas iriam perceber? O problema, se é que se pode chamar problema, é que eu tinha estado lá e elas não. Como é que eu transmiti por palavras o amor que tinha recebido em missão? Os colos, os mimos, os abraços, o cheiro e as cores. Como é que se explica a alegria de acordar num sítio tão longe de casa, mas que já cheira a casa? Como é que se explica que ficamos sempre com um frio na barriga, só de pensar que existem pessoas que conhecemos que nunca mais voltaremos a ver? Acredito que quem faz das missões a sua vida aprende a lidar com o regresso de uma maneira mais racional. Após transmissões humanitárias, percebo finalmente o quanto missão é um evento significativo de vida, que mais tarde ou mais cedo será armazenado no baú das memórias. O Blues pós-missão mostrou-me o quanto as pessoas que passam por esta fase são resilientes e fez-me perceber qual é a minha missão hoje. Comecei por dizer no início deste testemunho que o Blues pós-missão é real e que precisamos de falar dele. A todos aqueles que estão a passar por uma fase dessas, que possam encontrar alguma paz no coração. Que aceitem este sentimento saudoso como algo natural e tentem ao máximo partilhar as suas memórias de missão. Que não se isolem, mas que procurem estar ocupados com as pessoas que gostam. Ajuda muito conversarem com as pessoas que partilharam esta experiência convosco ou que tenham tido uma experiência semelhante. Há de facto uma empatia muito grande quando duas pessoas missionárias se juntam. Trata-se até de algo que liga as pessoas à missão de uma forma saudável e uma das melhores maneiras para ultrapassar um Blues pós-missão. Não se sintam constrangidos quando as pessoas não valorizarem a vossa experiência. Na verdade, essas pessoas apenas não valorizam o enquadramento daquilo que nós consideramos como uma mais-valia. E, se alguém vos disser que terem ido foi uma perda de tempo, ou se alguém vos perguntar se já estão contentes por terem ido ajudar os pretinhos, como aconteceu comigo mais do que uma vez, recomendo que tenham paciência e sejam compreensivos, porque eles não sabem do que falam. Tenham consciência que um Blues pós-missão Tenham consciência que o acompanhamento psicológico após missão é bastante importante. Não porque o Blues pós-missão é uma doença ou porque a situação pode evoluir para um stress traumático, mas sim porque os psicólogos são profissionais que têm formação para nos ajudarem a compreender, aceitar e ultrapassar os nossos traumas, medos e receios. Para todos aqueles que têm este sonho missionário, este desejo de partir e se entregarem com o coração àqueles que mais necessitam, embarquem sem medo. Prometo que valerá a pena. Prometo que vão ficar eternamente gratos. E prometo ainda que vão receber muito mais do que aquilo que vão dar. Partam conscientes que o Blues pós-missão é real, mas que não tem de ser a vossa realidade. Que a minha história não vos assuste, mas vos inspire. E que se algum dia precisarem de contar a vossa história, façam-no. Porque o mundo precisa de mais histórias verdadeiras. O mundo precisa de mais pessoas que se mostrem vulneráveis e transparentes. O mundo precisa urgentemente de pessoas que percebam que a verdadeira felicidade passa por vivermos para os outros. O mundo precisa desesperadamente de pessoas que vivam com amor, por amor e que se assumem como tal. O mundo precisa de mais pessoas Ubuntu. Uma obrigada gigante à Academia Ubuntu por me terem dado esta oportunidade de crescer, pela capacidade de juntarem seres humanos maravilhosos, dispostos a tornar esta casa, que é um mundo, num lugar melhor. Como os moçambicanos dizem, estamos juntos.